Esta é uma questão de geometria, onde é pedido para verificar se estes dois planos são perpendiculares à reta R. A reta R é a reta que passa no ponto A e tem a direção do vetor V. Já está definida nas linhas anteriores, que é então a equação vetorial x, y, z igual a um ponto da reta, que é menos 2, 0, 1, mais k vetor. E o vetor é o 3, menos 1, 2. E aqui k pertence a R. Ok? Esta é então a equação vetorial da reta. E agora eu vou fazer aqui um apanhado da matéria que nós teremos que dominar para verificar então se estes planos são ou não perpendiculares à reta. Ok? Eu vou falar até mais um bocadinho do que teremos que utilizar neste exercício, mas fica então abordada mais um pouco de matéria. E eu vou dividir isto em duas partes. Vou então ver como é que nós estudamos a posição relativa de dois planos. Portanto, é isso que eu vou ver primeiro, e depois vou ver de um plano com uma reta. Portanto, posição relativa de dois planos. A posição relativa é ver se eles são perpendiculares ou paralelos, ok? E se não forem perpendiculares nem paralelos, então são oblíquos. Portanto, não é preciso dizer nada. Portanto, dizemos apenas que não são perpendiculares nem paralelos, ok? Então vamos colocar aqui as duas situações. Vamos colocar dois planos paralelos, estarão, por exemplo, assim. E depois vou colocar aqui uma outra situação que é dois planos perpendiculares. Ok? Portanto, depois temos aqui um plano perpendicular a este. Portanto, aqui é a linha contínua, aqui é que seria tracejado, mas pronto. Agora não interessa muito. Ainda apaga ali aquela linha. Pronto, temos aqui. Então, num desenho que representa dois planos paralelos e dois planos perpendiculares. Temos então assim aqui esta situação. E agora vamos ver o que é que acontece aos vetores normais dos planos. E o que é um vetor normal a um plano? Portanto, da equação geral de um plano, temos também que dominar isto. Vamos supor que temos aqui um plano qualquer, alfa, que tem esta equação reduzida, a equação geral do plano, ax mais by mais cz mais d igual a 0. Portanto, qualquer plano se representa por esta equação, ok? Esta é uma equação genérica. A, B, C, D serão números. O x, o y e o z representam um ponto qualquer do plano, ok? Estou-lhe a chamar aqui plano alfa. E se nós tivermos então aqui uma equação do plano, a equação reduzida, nós sabemos que estas letras A, B, C, que serão números na prática, não é? Portanto, definem um vetor normal ao plano, ok? É um vetor perpendicular ao plano. Sempre, é sempre assim, ok? Portanto, nós da equação do plano tiramos um vetor perpendicular ao plano. Portanto, digamos que teremos este esquema. Tenho aqui o plano alfa, e daqui destas letras A, B, C, eu tiro um vetor normal. Normal é perpendicular, ok? Quem não estiver habituado a esse termo, normal é perpendicular. E portanto, nós quando temos a equação do plano, que é o que vamos ter aqui, a única coisa que tiramos é um vetor perpendicular ao plano. O que é que tem que acontecer a este vetor que nós tiramos da equação do plano para eles serem paralelos? Bom, para dois planos serem paralelos, os dois vetores que saem de um plano e do outro também têm que ser paralelos, não é? Óbvio. Se este plano é paralelo a este, o vetor que eu vou tirar deste plano tem que ser paralelo ao vetor que eu vou tirar deste plano, ok? Já neste caso, se os planos são perpendiculares, o vetor que eu tiro deste plano, que está aqui deitado, será perpendicular também ao vetor que eu tiro deste plano aqui. Ok? E isto é importante porquê? Porque agora, quando eu estiver a comparar, portanto, quando eu quiser ver a posição relativa, só um bocadinho, tenho que chegar aqui um pouco mais para baixo. E agora, comparando a posição relativa entre uma reta e um plano, isto vai ser tudo ao contrário, ok? Que é o que nós temos no nosso exercício. Agora, eu estou a falar aqui de dois planos, porque às vezes numa outra questão também podem perguntar dois planos, não é? Então temos que saber isto.
Agora, se quisermos então saber a posição relativa de um plano e uma reta. É isto que está agora em causa, ok? De um plano e uma reta. E nós pretendemos também saber se são perpendiculares ou paralelos. Se não forem uma coisa nem outra, dizemos que não são perpendiculares nem paralelos, ok? Então vamos fazer também aqui um desenho para ver o que se passa e vou fazer as duas situações. Portanto, o desenho de um plano e de uma reta que lhe é paralela e vou fazer o desenho de um plano e de uma reta que é perpendicular. Tem aqui uma reta que faz aqui 90 graus com o plano, ok? Faz aqui 90 graus. Então o que é que nós temos relativamente aos tais vetores? A questão é esta. Eu da equação do plano, como expliquei aqui em cima, eu retiro sempre um vetor perpendicular ao plano. Mas da equação da reta, o que nós retiramos da equação da reta é um vetor que dá a direção à reta, ok? Que é o tal vetor diretor, que será assim. Portanto, aqui muda tudo. Nós dizemos que um plano é paralelo a uma reta se os vetores que eu tiro das equações de um e do outro forem perpendiculares, fizerem 90 graus. Ok? Porque estes vetores aqui fazem 90 graus. Ok? Este com este. Porque nós das equações analíticas, da equação do plano e da reta, eu da reta tiro um vetor diretor da reta e do plano tiro um vetor perpendicular ao plano, o que vai fazer aqui com que exista uma troca, ok? Portanto, eu vou-lhe chamar aqui plano alfa e reta R. Temos então isto. O plano alfa é paralelo à reta R se e só se o vetor que eu tiro do plano, vou-lhe chamar alfa vetor, for perpendicular ao vetor da reta, ok? E, da mesma forma, aqui vai acontecer o contrário, ou seja, a reta é perpendicular ao plano. Reparem, eu daqui vou tirar o vetor, da reta tiro este vetor, que é o vetor diretor da reta, e eu do plano vou tirar um vetor assim, não é? E, portanto, nós temos que um plano é perpendicular a uma reta, e vou escrever então aqui em baixo, um plano é perpendicular a uma reta se e só se o vetor do plano for paralelo ao vetor da reta, ok? Estes vetores que eu falo são os vetores que saem das equações, ok? Já agora, completando aqui, eu vou chamar aqui alfa e aqui beta, e já agora fica aqui a condição, alfa é paralelo a beta, se e só se o vetor que sai do plano alfa for paralelo ao vetor que sai do plano beta. Portanto, aqui não há que enganar. Se os planos são paralelos, os vetores também são. Nesta situação já temos alfa perpendicular a beta, se e só se o vetor alfa for perpendicular também ao vetor beta. Temos de ter atenção, então, quando estamos a comparar um plano com uma reta, é ao contrário. Muda tudo, ok? Muda tudo. E vamos então ver o que é que se passa aqui. Aqui estão-nos a perguntar para verificar se estes dois planos são perpendiculares à reta R. Portanto, nós estaremos numa situação destas. São perpendiculares se os vetores forem colineares, forem paralelos, não é? Já agora ainda aqui mais uma nota, porque também é necessário para este exercício, que é como é que vamos ver se dois vetores são paralelos ou perpendiculares. Dois vetores quaisquer, ok? Então, U é perpendicular a V. Se eu quiser testar se dois vetores quaisquer são perpendiculares, eu vou fazer o produto interno, ok? Eu vou fazer o produto interno V tem que dar 0. Se eu quiser provar que um vetor U é paralelo a um outro vetor V, o que tem que acontecer é que o vetor U tem que ser colinear com V, ou seja, U tem que ser igual a KV. O que é que isto quer dizer na prática? Isto pode ser fácil de ver, ok? Se não fazemos estas continhas, atenção que nós vamos ter aqui coordenadas para trabalhar. O que acontece é que nós, se forem paralelos, conseguimos chegar de um a outro multiplicando por um número, ok? Eu vou dizer, por exemplo, se eu tiver aqui o vetor 1, 2, 3 e aqui o vetor, vamos supor, 4, 8, 12, eles são paralelos, porquê? Porque existe um k tal que o vetor 1, 2, 3 é igual a k
4, 8, 12. Ok? E que capa é esse? Bom, nós aqui, por acaso até dava mais jeito de colocar ao contrário, e poderia colocar ao contrário, ok? 4, já agora vou trocar, só para facilitar as contas, porque assim também dava, mas assim ficam frações, e se eu chegar do mais pequeno ao maior, ok? É mais fácil. Então poderei fazer assim, isto tanto faz meter U igual a KV como V igual a KU, ok? Também poderia colocar V igual a KU. O que tem que acontecer é multiplicando um deles por um número tem que chegar ao outro. E porquê é que dá mais jeito esta situação do V igual a KU? Porque até vemos de cabeça, reparem, 4, 8, 12 é igual a K vezes 1, 2, 3. Isto é possível ou não? Ou seja, existe algum K que faça com que isto seja verdade? Existe, se o K for 4, não é? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, ok? Isto era fácil de provar por um sistemazinho, mas portanto o que nós temos que saber para ver se são paralelos é se existe um K, uma constante, que multiplicando um dos vetores por essa constante vai dar no outro. Ok? Isto do produto interno, posso dar também aqui um exemplo. Por exemplo, vou arranjar agora aqui dois perpendiculares, a ver se não invento muito, senão 2, 3, 5 é perpendicular a 0 menos 5, 3. Faço aqui um truquezinho e tá. Porque é perpendicular, porquê? Porque resulta isto que eu vou fazer. Portanto, isto serve para eu saber se são perpendiculares ou não. O que é que eu faço? Só um bocadinho, que isto ficou aqui assim um bocado... Portanto, o vetor U, 2, 3, 5, produto interno, com 0 menos 5, 3, será que é igual a 0? Como é que fazemos o produto interno? O produto interno faz-se multiplicando as coordenadas e somando-as. Portanto, 2 vezes 0 dá 0, mais 3 vezes menos 5 dá menos 15, mais 5 vezes 3 dá 15. Será que isto dá 0? Dá, reparem, aqui dá menos 15, mais 15 dá 0, 0 igual a 0, é verdade, logo são perpendiculares. Se isto não desse 0, o produto interno, então não eram perpendiculares, ok? O produto interno faz então este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. Pronto, está aqui mais ou menos resumido tudo o que é preciso para resolver esta questão e até mais do que isso, ok? Portanto, o que é preciso resolver para saber para esta questão é só uma parte do que eu vi aqui, é só esta parte, digamos, esta parte que está aqui em baixo. Porquê? Porque estão-me a pedir para ver se são perpendiculares, se os planos são perpendiculares. Então, a primeira coisa que eu vou ver logo é os vetores dos planos. Eu tenho aqui um plano, que é este plano π, que tem o vetor é 3, menos 1, 2, ok? Estou a tirar o vetor ali da equação do plano. Estou a tirar, reparem, como eu falei há pouco. 3, menos 1, 2. Este 3, menos 1, 2. Tiro aqui, é o A, o B e o C. E reparem que neste caso até este plano tem o mesmo vetor diretor. Então se tem o mesmo vetor diretor, quer dizer que estes planos são paralelos. O outro plano até posso colocar já aqui por baixo, para dar a ideia até que é paralelo àquele, ok? E portanto temos aqui os dois planos. Este vetor então é o mesmo. Se é o mesmo, tem as mesmas coordenadas, é o mesmo vetor, ok? Pode estar noutro sítio. Reparem que um vetor nós podemos pegar nele e andar, mudá-lo de sítio, desde que não lhe alteremos a direção, o sentido e o tamanho. Um vetor pode ir para um sítio qualquer, ok? E portanto estes vetores são paralelos. Os planos também são paralelos, porque temos o mesmo vetor, não é? E será que a reta é então perpendicular a estes dois vetores? Será que a reta estará assim, na perpendicular a estes dois vetores? Será? Portanto, se estiver perpendicular, está perpendicular aos dois, porque eles são paralelos, percebem? Vimos logo isso, facilita logo o problema. Então, qual é o vetor da reta? E o vetor da reta posso fazer num sítio qualquer, não é? Posso fazer aqui, por exemplo. Então, vamos tirar o vetor da reta. Olha, por acaso também é o mesmo. Bom, este exercício estaria facilitado por causa disso, ok? Reparem que o vetor diretor da reta é o vetor normal do plano e é o vetor normal do plano. Ou seja, estes três vetores são iguais. Portanto, isto está numa situação destas, ok? Portanto,
Justificação, resposta à pergunta. Bastava dizer assim, atenção que não era preciso desenho nenhum, ok? Todos os desenhos que eu aqui fiz foi só para explicar a matéria e até mesmo este desenho do exercício é para explicar, pode fazer parte da resposta, como cálculo auxiliar, mas a resposta poderia ser também só o que eu vou escrever aqui, que é os planos são perpendiculares à reta, porque os vetores normais dos planos, normais são perpendiculares, ok? Normais dos planos são colineares, e neste caso até são o mesmo, né? Colineares com o vetor diretor da reta. Agora, se eu desse esta resposta só por paleio e não explicasse nada em termos de desenho, ficava-se a perceber o mesmo, não é? E pronto, com o esquema ajuda a perceber a ideia, ok? E até, reparem uma coisa, às vezes as palavras faltam um pouco na justificação matemática e se tiverem lá o desenho, não será necessária a resposta ser tão completa para estar correta, percebem a ideia? Poderiam dizer assim, como posso observar no esquema, os três vetores, o vetor diretor da reta e os dos planos, são todos paralelos, logo os planos são perpendiculares à reta, ok? Estamos aqui numa situação destas. Bom, então, até uma próxima.